Essa história, conforme a gente vai mexendo, mais ela cresce. O que a gente descobriu é que lá em junho de 2021, um empresário de uma empresa de recursos humanos chamada Premier, aqui de Brasília, o nome desse empresário é Bruno Deitos, ele foi até a Polícia Civil, aqui do Distrito Federal, e ele narrou o seguinte, que ele havia sido subcontratado por uma empresa chamada Target, que por sua vez tinha sido contratada por essa associação, a Conafer, que é uma associação de trabalhadores rurais, na verdade é uma associação patronal, não é de trabalhadores propriamente, mas é de donos de terra. Ele diz que ele foi contratado por essa Target, que havia sido contratada pela Conafer, para regularizar os cadastros dos aposentados que estavam sendo descontados naquele momento. Por quê? Porque a Conafer já estava sendo investigada pela Polícia do Distrito Federal naquele momento, lá em 2020 e 2021. Então, o que ele disse? Que essa empresa Target, quando contratou, disse o seguinte: você vai a campo em 6 estados, né, em 5 estados e no Distrito Federal, incluindo Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, e você vai procurar os aposentados e vai fazê-los assinar uma ficha de desfiliação para exclusão do pagamento. Depois nós vamos pegar essas assinaturas e vamos modificar o teor da ficha e transformar essas fichas em fichas de filiação. Para quê? Para apresentar ao INSS como se eles tivessem autorizado os descontos e assim regularizar a situação perante tanto o INSS quanto a polícia, que naquele momento já estava investigando. Pois bem, esse Bruno, esse empresário, diz que ele fez isso, ele coletou a assinatura de mais de 28 mil pessoas e entregou para a empresa que havia subcontratado a empresa dele. E o que aconteceu? Ele não recebeu o pagamento, foi cobrar a Conafer e disse que foi ameaçado por um dirigente da entidade, ameaçado de morte, segundo ele. Isso fez com que ele procurasse a polícia e fizesse a denúncia. O que esse episódio mostra para a gente, Marcelo? Que o caso, né, dos descontos irregulares em aposentadorias e pensões do INSS, ele já é conhecido das autoridades pelo menos desde 2020, 2021, e depois que a Polícia Civil começou a investigar, no meio ali de 2021 teve uma decisão da Justiça para enviar isso tudo para a Polícia Federal. Então decidiram que a competência era federal, a Polícia Federal passou a investigar isso tudo e isso a gente apurou, eu em parceria com a minha colega Isabela Camargo, que a Polícia Federal hoje investiga essas informações passadas por esse Bruno. Tem mais um detalhe do depoimento dele, ele fez um segundo depoimento em que ele disse que esteve reunido com Carlos Roberto Lopes, que é o presidente da Conafer, lá naquele ano de 2020 e 2021, e ouviu dele que ele tinha domínio sobre diretores do INSS. Lá em 2020 e 2021. Não fica claro no depoimento quem são esses diretores. Nós tentamos ouvir o denunciante, chamado Bruno de Carvalho, e também a Conafer. A Conafer enviou a seguinte nota. Ela disse que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações e esclarecerá os fatos no inquérito e perante a Justiça. O denunciante e as demais pessoas citadas, a gente não conseguiu contato. Marcelo. O Congresso aprovou o adiamento do controle dos descontos das mensalidades das entidades e a medida foi sancionada pelo presidente Bolsonaro. Em março de 2021, veio novo adiamento. O deputado capitão Alberto Neto, do PL, era relator de uma medida provisória que tratava de crédito consignado para aposentados e incluiu na MP a prorrogação para dezembro de 2022 da entrada em vigor da regra de controle das mensalidades. Esse texto, foi construído junto com as associações que fazem parte do Conselho do INSS e foi chegado num consenso que nós vamos ampliar por 2 anos esse recadastramento. Aprovado pelo Congresso, o adiamento foi sancionado por Bolsonaro. No ano seguinte, em março de 2022, o Congresso repetiu a estratégia. Na medida provisória que tratava de microcrédito digital para empreendedores, o relator na Câmara, então deputado Luiz Miranda, na época do Republicanos, apresentou uma emenda que acabou com a exigência de revalidação dos descontos do INSS. A medida também foi sancionada por Bolsonaro. De 2023 para cá, o Congresso não aprovou nenhuma nova medida legislativa sobre os descontos. O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade à denúncia que um servidor do INSS apresentou à Polícia do Distrito Federal. 5 anos atrás, em
em 2020, ele fez um alerta sobre desvios ilegais em benefícios de aposentados e de pensionistas. O funcionário da direção central do INSS procurou a Polícia Federal em setembro de 2020, depois de ter recebido ameaças de morte. Ele atuava na área que analisa os descontos nos benefícios e disse que as ameaças começaram depois que ele identificou irregularidades nesses processos. Ele pediu para não ser identificado, mas aceitou conversar sob a condição de anonimato. Na época que eu estava cortando ali, os ACPs estavam fazendo uma auditoria em cima deles. Alguns servidores receberam ameaças e foi falado lá dentro. O coordenador que estava atuando em cima dos ACPs e também o diretor. Eles receberam ameaças justo no período que estavam enviando a lesão de 13 dos descontos associativos. Depois da denúncia, a Polícia Federal abriu uma investigação que foi encerrada no ano passado sem nenhum indiciamento. Maurício Camisotti, que você está trazendo agora, jogando luz sobre esse personagem, como alguém que usava laranjas para montar essas associações fantasmas, ele foi citado na CPI da Covid. Na CPI da Covid, o nome dele aparece como, é citado como um financiador oculto da Precisa, daquela negociata de vacina superfaturada da Índia. Lembra que iam comprar uma... Isso. Lembra? Uma vacina que viajaram, aí um deputado fez uma emenda permitindo a compra de vacinas da Índia, o governo ia comprar vacinas superfaturadas, jogar no mercado. Então, o Maurício Camisotti foi citado nessa CPI como financiador oculto da empresa que traria essas vacinas. E aí tem um outro personagem também, que é o Danilo Trento, que a gente tem que ficar de olho nele. Danilo Trento era aquele que ele foi preso com um policial federal escoltando dinheiro no aeroporto. Ele está envolvido no INSS e foi o representante da Precisa lá na reunião na Índia. O mais curioso é o seguinte, o que mais me impressionou é que eu fui checar o tempo de funcionamento da CPI. A CPI funcionou de abril a outubro de 2021. Então, nós estamos no ano de 2021 com a CPI desvendando um monte de coisa. Em agosto, no meio da CPI, é que a ANBEC, que é essa associação fantasma, faz o acordo com o Ministério da Previdência. Então, era esquema de vacina e de INSS ao mesmo tempo. Ouviu o Omar Aziz, foi presidente da CPI da Covid, o Randolph, que foi quem propôs a CPI, e o Renan, que é o relator. Então, eles estão remexendo em tudo que tem na CPI da Covid, sob Danilo Trento e esse personagem que hoje você trouxe, o Maurício Camisotti. E aí, qual é a questão? Esse acordo firmado com o INSS durante a CPI da Covid ocorreu no governo Bolsonaro. Então, a base do governo quer jogar luz, quer aprofundar as investigações sobre essa ANBEC, porque ela entra no INSS no governo Bolsonaro. Então, por isso que essa CPI, que ainda não, pelo menos até eu entrar aqui no ar, não tinha sido protocolada. A oposição quer fazer uma CPMI sobre o INSS, mas até agora não apareceu, ninguém protocolou. Por quê? Porque a base governista já está trabalhando em cima desses personagens que estavam atuando junto ao Ministério da Saúde do governo Bolsonaro na Covid e junto com o INSS também no governo Bolsonaro. Então, o que eles dizem é o seguinte, vamos embora, vamos para a CPMI, mas o foco vai ser a Ambev. Então, é impasse político, porque pode sobrar tiro para tudo quanto é lado, o que é muito bom para a sociedade. Investiga, Quanto mais luz, melhor. Sindinap, do qual ele faz parte da diretoria, é alvo dessa investigação? Veja, Heloísa, várias entidades e associações foram objeto de buscas e apreensão e de medidas também contra os seus dirigentes. E esse sindicato, Sindinap, não foi objeto de busca e apreensão, tampouco os seus dirigentes foram alvo de qualquer medida, as pessoas físicas alvos de qualquer medida. E respondendo muito objetivamente, o irmão do presidente Lula não é alvo da operação, não é investigado na operação. Portanto, isso eu sei que pela questão política termina gerando uma onda de pessoas tentando fazer uma vinculação que hoje se mostra... É bom dizer, Sadiq, que dessas entidades que foram alvo da operação hoje, quase todas elas, com exceção de uma, foram cadastradas antes de 2023. Elas foram cadastradas, a maioria delas, pelo INSS, para poder fazer esses descontos em 2022. E algumas antes, em 2017, 2019. Né? Então, nós chegamos na CGU, isso não era investigado antes na CGU. Podia ter sido investigado? Podia.
pela CGU, pela Polícia Federal, antes, havia motivos para investigação antes? Havia. Mas isso foi investigado por nós em 2023, quando nós chegamos e identificamos que havia um aumento de reclamações de aposentados. Importante, Valdo, dizer que nós estamos fazendo um trabalho de investigação porque nós recebemos uma orientação de que o governo federal tem que atuar em conjunto para combater fraudes, para combater corrupção. O presidente Lula sempre deixou muito claro para nós que essa tinha que ser uma atuação integrada. CGU, Polícia Federal, COAF, todo mundo trabalhando junto, Ministério